Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Márcio Borba e hoje nós iremos revisar o conteúdo sobre permutações simples, ok? Então vamos ver aqui um exemplo muito simples. Vamos supor que nós tivéssemos os algarismos 1, os algarismos 1, 2 e 3. Vamos formar todas as permutações possíveis com esses algarismos 1, 2 e 3. Se nós quiséssemos saber antecipadamente qual o total de permutações que poderíamos formar com esses três elementos, nós utilizaríamos a fórmula permutação de n é igual a n fatorial, aonde esse n indica a quantidade de elementos que nós temos. Portanto, neste exemplo citado, nós temos três algarismos. Portanto, a permutação de n seria igual a 3 fatorial. E 3 fatorial é a multiplicação do 3 em ordem decrescente até chegarmos a 1. Portanto, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Teríamos um total de 6 grupos diferentes, né? 6 números diferentes, 6 números distintos. Quais seriam esses 6 algarismos? Números. Vamos começar pelo algarismo 1. Começando pelo 1, sobra o 2 e o 3. Ainda começando pelo 1, podemos inverter a ordem do 2 e 3 e colocar 3 e 2. Então, o que é permutação? Permutar, trocar de ordem, inverter as posições. Quando nós invertemos a posição do 2 e o 3, nós obtivemos um número diferente, né? 123 é diferente de 132. Então, nós temos aqui dois números que iniciamos pelo algarismo 1. Podemos ainda iniciar pelo número 2, né? Começando pelo 2, vai sobrar o 1 e vai sobrar o 3. Ainda invertendo a posição do 2 e 3, do 1 e 3, podemos ter 3 e 1. Então teremos 213 e 231, que são dois números diferentes. E finalizando, poderíamos começar com o 3, sobraria o 1 e sobraria o 2. Ainda invertendo a posição de 1 e 2, teríamos 312 e 321. Então aqui nós calculamos a permutação e vimos que daria para formar 6 números distintos, né? Nas permutações simples sabemos que não pode haver repetição de elementos. Então nós não poderíamos ter, por exemplo, aqui 122, porque teríamos a repetição do 2. E permutações simples são agrupamentos que não permitem a repetição dos elementos, tá? Então, fazendo a permutação, a troca de posições com os algarismos 1, 2 e 3, nós teríamos 6 números diferentes, né? E para calcularmos antecipadamente o total de permutações que pode ser formado com um determinado grupo, é só aplicarmos a fórmula permutação de n igual a n fatorial. Tranquilo? E aí vamos ver algumas aplicações. Bom, aqui nós temos quantos anagramas podemos formar ou quantos são os anagramas da palavra escola. Então a palavra escola é composta de 6 letras. Então nós iríamos trocar a posição das 6 letras. Usando a fórmula de permutação, temos aqui permutação de 6, porque são 6 letras. Permutação de 6 é igual a 6 fatorial. E calculando, vamos ver aqui, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, teríamos um total de
720 anagramas diferentes. Anagramas é o mesmo que permutações de uma palavra, tá? Isso quer dizer anagramas. Questão 2. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Então nós percebemos o quê? Que há 9 pessoas, né? São 9 assentos e 9 pessoas, 8 passageiros e mais o motorista, totalizando 9 pessoas. Então, de quantos modos diferentes essas pessoas podem se acomodar? No caso, os passageiros. Então, nós não podemos calcular a permutação de 9, porque desta forma o motorista ele passaria a ser passageiro. E aí o carro ficaria desgovernado, né? Porque a não ser que todos os passageiros também fossem motoristas. Então o motorista é fixo, está na direção, vai permanecer nesse local, naquele local, e os passageiros irão de trocar de posição entre si. Então, usando a fórmula aí, como é permutação 8 pessoas, a permutação de 8 é igual a 8 fatorial, e você calculando a multiplicação de 8 em ordem decrescente, do 8 até chegarmos a 1, daria um total de 40.320 permutações diferentes. Tranquilo? Passando para o próximo slide, nós temos aqui, essa é uma questão bastante interessante. Considerando os anagramas da palavra Brasil, determine o número total de anagramas. Ora, a palavra Brasil, ela é composta de 6 letras, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, trocando a posição das letras, teríamos a permutação de 6 e calculando aí daria 720 grupos diferentes. Agora, desses grupos, desses 720, quantas começam com a letra B? Ora, se temos 6 letras e o total de permutações daria 720, se nós dividirmos 720 por 6, daria um total de 120, ou seja, vai ter 120 letras começando com B, 120 letras começando com R e assim por diante. Mas, supondo que nós não tivéssemos esse total, a outra forma seria, eu vou colocar aqui 6 tracinhos, indicando as 6 letras, tá? Então, ele quer saber quantos anagramas podemos formar, onde todos os anagramas começam com a letra B. Então, esta letra B aqui, ela não pode trocar de posição, ela é fixo. As letras que serão alternadas, permutadas, são as 5 que sobraram. Então, para a próxima letra eu teria 5 possibilidades de escolha. Tira-se uma, sobra 4, tira-se uma, sobra 3, tira-se mais uma, sobra 2 e tira mais uma, sobra 1. Ou seja, aqui equivale a permutação de 5. Se nós multiplicarmos 5, 4, 3, 2, 1, daria um total de 120, tá? E vocês podem fazer direto. Quando nós tivermos no enunciado começar ou terminar, você descarta esta letra, então tira-se uma letra, vai sobrar 5. Então, permutação de 5 e vai dar um total de 120. Então, repetindo, sempre que tivermos na expressão começa, todos os anagramas começam com a letra B. Então, B está descartado. Sobraram 5 letras. Os que sobraram são os valores que irão permutar. Quantos terminam em L? A mesma coisa. Todos os anagramas deverão terminar com a letra L. Então, esse L é fixo, ele não pode alternar, não pode trocar de posição. Então, tirando-se o L da palavra Brasil,
Sobram novamente 5 letras. Novamente teríamos a permutação de 5 e novamente teríamos um total de 120. A próxima é quantas começam com B e terminam com L. Então temos aqui, ó, a palavra Brasil. Quantas começam com B, então B está fora. E quantas terminam em L? Esse L também está fora. As 4 letras que sobram são as letras que irão permutar, porque as duas extremidades são fixas, valores que não podem ser trocados, de acordo com o enunciado. Sobraram 4 letras, é só fazermos a permutação de 4. Então, a permutação de 4, calculando aí, vai dar um total de 24 anagramas diferentes, tá? Letra E. Quantos começam com o B ou terminam com L? Esse aqui eu vou colocar um lado porque já é um pouquinho mais complexo. Então temos aqui a palavra Brasil. E a pergunta é, são 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas começam com o B ou, que seria a união, né? Ou quantas terminam em L? Bom, as que começam em B, eu já expliquei que se começa com B, o B está descartado. Sobram 5 letras, seria a permutação de 5, que dá um total de 120. E quantas terminam em L? Então, tirando-se o L, uma outra possibilidade, né? Tirando-se o L, o B já começa a fazer parte do grupo, né? Sobram 5 letras, permutação de 5, que daria 120. Eu estou fazendo as questões são independentes, tá? A letra A é começando por B é uma situação e terminando em L é outra situação. Então, quando termina em L, o B já faz parte do grupo. Então, você tira-se uma letra, fixa esta letra e sobram 5 para serem permutadas. Então, dos que começam com B ou que termina em L, nós temos um total aí de 240 permutações, né? Anagramas. 120 mais 120, 240. Certo? Porque é somente começar com a letra L ou terminar com a... Aliás, começa com a letra B ou a outra situação é terminar com L. Então, são 240. Agora, desse total de 240, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ter agrupamentos aonde se iniciam com a letra B e termina-se com a letra L. Então, tirando-se o B e tirando-se o L, nos sobram 4 letras. E a permutação de 4 é igual a 24. Então, desse total de 240 anagramas, nós temos que subtrair esse 24, porque essa situação aqui tem as duas letras simultaneamente. E a questão é ou uma coisa ou a outra. Quantas começam por B? 120. Quantas terminam em L? Mais 120. Só que, neste caso aqui, essas 24 questões aqui, esses 24 anagramas começam com B? Começam. Ora, se começa por B, então satisfaz a letra, a alternativa acima. Quantos começam por B? 120. Esse aqui vai estar incluso, porque começa com B. Ora, aqui também terminou em L. Se termina em L, também estaria incluso na situação anterior. Só que aqui são as duas simultaneamente, né? Começa com B, começa. Termina em L, termina. Então, do total de 240, nós vamos subtrair os 24,
porque ele quer, a questão é exclusivamente os anagramas que começam com a letra B ou que terminam com a letra L. Não é começar por B e ao mesmo tempo terminar em L. Então, de 240, repetindo, vamos subtrair os 24, que teríamos um total de 216, que seria a resposta. Tranquilo? Questão 4. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos podem ocupar um banco com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Vamos supor que nós temos 4 canetas de cores diferentes. E se nós fôssemos alternar a posição delas, vermelho, verde, azul, branco, quantos grupos diferentes nós teríamos? Alternando-se as canetas com relação às cores, quantos anagramas, permutações distintas nós teríamos? Então, como são 4 canetas, nós teríamos a permutação de 4, que daria 24 grupos diferentes. Agora, se nós tivéssemos, se 2 canetas, a azul e a branca, estarão sempre juntas, dos 24 agrupamentos, em quantas vezes as cores azul e branco estarão sempre juntos? Vamos supor que nós pegássemos uma fita durex e passássemos em volta dessas 2 canetas, unificando as duas, para que elas pudessem estar sempre juntas. Portanto, ao unificarmos as 2 canetas, elas teriam a função de uma. Ao invés de 4 canetas, agora eu teria 3 grupos, né? Porque essas 2 estão coladas. Então, quando eu fosse colocar as 2 cores, é como se fosse colocar somente uma, porque as 2 estão juntas, estão agrupadas. Então, esse conceito de ficar juntos, sempre que tiver a expressão ficar juntos, você considera como se fosse apenas um, tá? Agora, eles podem ficar juntos, né? Mas em ordem inversa. Por exemplo, eu posso ter as cores azul e branco, ou eu posso ter branco e azul. As cores são as mesmas, elas podem estar juntas, mas em qualquer ordem, tá? Em ordem inversa. O enunciado vem falando se vai ficar na mesma ordem ou não. Então, voltando à questão, nós temos de quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos. Então, o casal tem 3 filhos e mais o casal totalizam 5 pessoas, né? Podem ocupar um banco com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre juntos, ok? Então, vamos colocar aqui 5 tracinhos, representando os 5 lugares. Ora, o casal pode ficar aqui no começo, pode ficar na segunda posição, na terceira ou nos 2 últimos lugares, desde que eles fiquem juntos. Então vamos supor que aqui vem um filho, vou colocar aqui o filho de F, e que aqui vem um casal. Vamos supor que veio aqui o homem, logo em seguida tem que vir a mulher, porque este casal aqui estão sempre juntos. Aqui viria o outro filho e aqui o outro filho, não é isso? Então, a permutação de quanto? Como esses 2 estão juntos, semelhante à questão da caneta que eu falei, é como se estivesse agrupados, você contabiliza como se fosse apenas uma pessoa. Então, temos um aqui, são 3 filhos, né? Mais este grupo aqui daria permutação de 4. Portanto, daria 24 agrupamentos diferentes. Só que nós poderíamos ter também a mulher vindo primeiro e depois vindo o homem. Esse casal está junto. Como está junto, os 2 representam apenas uma pessoa, né? E aqui teríamos filho, filho
de filho. Aqui são 1, 2, 3 e mais um 4. Então teríamos mais uma permutação de 4 que daria um total de 48, tá? E você também poderia fazer da seguinte forma. Podemos ter da seguinte forma. Como são... Opa, como dois irão ficar juntos, são 5 pessoas. Se as duas estão juntas, as duas juntas contabilizam 1. Então, no lugar de 5, nós teríamos um agrupamento de 4 pessoas. É isso, permutação de 4. E eu posso ter homem e mulher, ou mulher e homem. Então, seria duas possibilidades. Então, teremos duas vezes a permutação de 24, duas vezes a permutação de 4, que é equivalente a 2 vezes 24, que daria 48. Então fica a critério de cada um. Tá? O importante é saber, quando se coloca ficar juntos, eles têm a função de 1. Isso pode ser 2 pessoas, pode ser 3, não interessa. Ficar juntos contabiliza como se fosse 1. Agora, entre si, eles podem alternarem entre si, desde que no comando da questão não fale se é nessa ordem ou não. Tranquilo? Muito bem. Passar aqui para a próxima questão. De quantos modos distintos 6 homens e 6 mulheres podem ser colocados em fila indiana? Então aí não foi colocado em qualquer ordem. Então são 6 homens e 6 mulheres, totalizam 12 pessoas. Aqui é direto, permutação de 12. Vai dar aí, é só multiplicar 12, 11 e tal. Tá? Então 12, permutação de 12 é 12 fatorial. Na letra B, iniciando com homem e terminando com mulher. Eu vou colocar aqui 12 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Começa por homem e termina por mulher. Não é ficar os 6 homens juntos e as 6 mulheres juntas. É começar por um homem e terminar por uma mulher. Lembra na palavra Brasil que quando nós falássemos em começar ou terminar, essas letras foram descartadas? Aqui é a mesma coisa, já fixamos um homem, fixamos uma mulher. Então sobram 10 pessoas. Então vamos ter aqui a permutação de 10. Permutação de 10, certo? Só que aqui, para iniciarmos com o homem, nós temos 6 homens diferentes, 6 homens distintos, Antônio, João, Carlos, Pedro. Então nós podemos ter um homem na primeira posição, só que pode ser qualquer um dos 6. Então nós teremos aqui 6 possibilidades para fixarmos um dos 6 homens, não é isso? Da mesma forma, deixa eu tirar isso aqui. Da mesma forma que as mulheres, são 6 mulheres, Carla, Joana, Maria, Ana, elas podem ficar, qualquer uma delas pode ficar na última posição. Como são 6 mulheres, nós teríamos aqui também 6 possibilidades de ficar uma mulher na última posição. Não é isso? E, portanto, nós teríamos, multiplicando aqui, 6 vezes 6, 36, teríamos 36 multiplicado pela permutação de 10, tá? Essas alternativas aqui, está aqui, letra A e BTB, né? Então, o A seria 12 fatorial, temos aqui a resposta, e a letra B, 36 vezes 10 fatorial, que são essas condições aí, ok? A última questão, nós temos, usando os algarismos 4, 5, 6 e 8,
pergunta-se quantos números de 4 algarismos podem ser formados. E letra B, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar. Então, nós temos que observar aqui, distintos, quer dizer, diferentes. E dos 4 elementos, nós vamos utilizar os 4. Logo, temos uma permutação simples. Né? Todos os elementos serão utilizados. A letra A não é uma permutação porque ele apenas pergunta quantos números podem ser formados. E aí nós podemos ter repetição dos valores, né? Você pode usar o princípio multiplicativo, tá? Aqui nós temos 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Nós temos quantas opções para fixarmos o primeiro valor, né? O número pode começar pelo 4, o número pode começar pelo 5, pelo 6 ou pelo 8. Então, nós temos 4 possibilidades para o primeiro valor. Segundo valor, pode haver repetição? Pode, porque não diz aqui que são distintos. Então, teríamos 4 para a segunda, 4 para a terceira e 4 para a quarta posição, tendo um total aí de 256 números diferentes. Na letra B, como são distintos e vamos utilizar os 4 valores, nós teríamos uma permutação de 4 que daria 24. Quem quiser usar o princípio multiplicativo, o primeiro valor temos 4 opções. Desses 4 vai ser tirado um valor, não pode ser repetido o valor que vai ser fixado no início. Sobram 3 valores, tira-se mais um, fica 2, tira-se mais um, fica 1, totalizando 24, tá? Então, pode ser também usado o princípio multiplicativo, tranquilo? Então, espero que com essas questões vocês estejam aptos a responderem às atividades pertinentes a permutações simples, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.